Olá, começa agora mais um ABGD News e hoje nós recebemos Peter Gape, ele que é o novo diretor da área de armazenamento da ABGD. Peter, eu queria agradecer demais a sua presença e a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você enveredou para esta área das energias renováveis? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, muito obrigado por me receber. É uma honra estar aqui presente no dia de hoje. Até a primeira vez que participo num estúdio assim, então até um pouquinho nervoso para esse Seja papo. bem-vindo, fique à vontade. Né? Mas como enveredei por esse caminho, né, das energias renováveis? Olha, foi uma situação na África. Eu tive o privilégio de fazer parte de um grande projeto de reconstrução de nação, da República de Angola, que passou aí por cerca de 3 décadas de guerra civil. Guerra civil, sim. E nós aí participamos de um projeto com a empresa Construction Services of Michigan, hoje é a CSM International, uma empresa de gerenciamento de projetos, que ajuda clientes desde a concepção de projetos até operação e manutenção. E nesta ocasião em Angola, fez parte de um projeto chamado Fábrica Cimento do Kwanza Sul, uma planta que produz 4.200 toneladas de cimento por dia. E nós, nos deslocando diariamente para o canteiro de obras, passávamos aí por comunidades em situação bastante vulnerável. E eu particularmente observava às vezes as crianças caminhando quilômetros e quilômetros em estradas de chão batido, de terra, para ir à escola, sabe? Sei lá, quando você está no conforto do ar-condicionado ali, para ganhar o seu ganha-pão, tal, essas coisas mexem contigo, né? Uma dessas ocasiões, eu parei para dar uma carona para um grupo de estudantes. Sim. Inclusive, tinha um cooler com água, Coca-Cola e tal, e até ofereci uma coca para essas crianças, e aí eu vi os diamantes, os verdadeiros diamantes de Angola, né? Os olhinhos brilhando, e aquilo me atravessou de um jeito que não sei explicar. Então eu voltei pro hotel a posteriori, pensando o que eu poderia fazer para mudar as circunstâncias ali, não só ganhar dinheiro, mas ter um impacto positivo naquela nação. E voltei com esse desejo para casa, e um dia fazendo academia aqui em Itu, inclusive com um trainer, eu expus esse desejo, de querer fazer algo, e fui conectado com um grande amigo, com quem eu saúdo nessa ocasião, Tarek Chegg. Na ocasião, ela trabalhava na Secretaria de Relações Internacionais, na cidade de Itu. E aí ele me conectou com um amigo em comum, o senhor Alessandro Piovesan, que estava à frente da iniciativa da World Sports Alliance, Aliança Mundial dos Esportes, que é uma organização intergovernamental, foi cofundada pela ONU e alguns países, e esta organização tem um projeto de parceria público-privada que tem a transformação de resíduos sólidos orgânicos em biofertilizante, voltado à agricultura familiar, e a transformação de resíduos não orgânicos em energia renovável. Puxa vida. Então, cerca de 30% dos recursos financeiros gerados ao longo de um contrato de fornecimento de energia, de 20, 30 anos, seja como for, é alocado para a construção, operação e manutenção de centros after school para crianças e jovens, ajudar esses jovens a serem integrados à sociedade. Então, ao ser apresentado essa iniciativa, eu me coloquei à disposição para levá-la às autoridades de Angola, já que o projeto, vamos dizer assim, tinha a participação de várias autoridades, então foi dada a oportunidade para que eu fosse o liaison, um representante da WSA
na República de Angola. Eu apresentei numa tarde, acho que sábado, quase pôr do sol, a autoridade em questão, em questão de 5 minutinhos, né? Abri o coração, né? De brasileiro para angolano, né? Temos aí uma conexão muito profunda das duas nações, né? E aí foi muito bem-vinda a iniciativa, então eu comecei esse trabalho de estar levando energia renovável para quem mais precisa, e a posteriori, então, tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia de células a combustível para a produção de hidrogênio, por exemplo, ou combustíveis sintéticos, não? E já com uma empresa alemã. Depois comecei a jornada aí na Tesvolt. Não? Vamos falar um pouquinho da tua formação, né? Onde é que você nasceu, o que você estudou? Conta pra gente. Bom, orgulhosamente nato na cidade de São Paulo, paulistano, ali em frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, do meu tricolor. Não é? Filho de uma união alemã-brasileira, né? Meu pai alemão de Colônia, né? A quem eu saúdo e homenageio nesta tarde, né? O engenheiro Heribert Johann Maria Geib, e a minha saudosa mãe, a dona Creuza Salles Geib, paranaense, e que nos deixou no ano passado, e também faço uma menção honrosa para ela, que foi uma das grandes e ainda é inspiração na minha vida. Não é? Bom, moramos aí na cidade de São Paulo até início da década de 90. Não é? Além de mim, tenho 2 irmãos que estão hoje radicados nos Estados Unidos, ambos aí trabalhando também nessa parte de impacto social, um como músico e educador, né? Além de ter defendido a seleção brasileira de handball no fim dos anos 80, né? Então, e o mais novo fazendo aí um trabalho de soldador técnico para preparar foguetes espaciais para ajudar a humanidade nessa exploração espacial. Sim, então, que já começou para valer, né? Exatamente. Então, cada um aí fazendo a sua parte. Enquanto um prepara os foguetes, a gente prepara a geração distribuída para interconectar o espaço com a Terra, né? Então, enfim. Depois de São Paulo, tivemos aí 3 anos de México, né? Onde tive o privilégio de conhecer um pouco da cultura mexicana, aprender espanhol, né? Depois retornamos para o Brasil em meados da década de 90, aquele ano marcante de 94, né? Em muitos aspectos, né? Plano real, tivemos aí a Copa do Mundo, a Ayrton Senna que se foi, então um ano aí bastante especial para o Brasil. Então, depois fomos passar um período em Londrina, né? No Paraná, e aí a família então depois disso veio para o interior paulista, né? Onde já conhecia a minha namorada, hoje esposa, né? De família ituana. Aqui também saúdo a dona Maria Celeste, ela que me inspira todos os dias, e também a nossa filha Isa. Bom, depois do período no interior paulista, meus pais foram para a Argentina, né? E aí eu então trilhei o caminho, começar a carreira universitária, né? O último ano de colegial, já fui para fora, né? Tendo, graças a Deus, o privilégio de fazer isso, né? E sair do Brasil com um sonho de trabalhar em diplomacia, relações internacionais, quem sabe até na ONU, né? Então comecei aí o aprendizado, né? Do inglês, tive o privilégio de morar aí na Flórida, depois no estado de Nova York um período, para aprimorar o idioma e depois começar o curso de Relações Internacionais e Estudos da União Europeia na Kennesaw State University, uma universidade que fica próxima da cidade de Atlanta, né? Aí foram 4 anos, né, de estudo, bastante intenso, e fui entendendo que quanto mais você aprende de política e tal, mais difícil, né? As coisas vão ficando. E então, já quase no último semestre de estudos, eu tive o privilégio de ter
fala personal training seria estágio. Desculpe. Sim, um estágio. Ok. Com uma empresa chamada The Latin American Company, que ajuda empresas americanas a expandirem ou entrarem no mercado brasileiro, e vice-versa, empresas brasileiras entrar nos Estados Unidos, com foco em particular aí no setor de bebidas. E aí, então, depois disso, foram 6 meses com o grupo Cementos de Chihuahua, que pertence, um dos seus acionistas é o grupo Cemex, um dos maiores conglomerados aí do setor cimenteiro, né? Onde então comecei a ter esse contato direto com a indústria pesada, né? A engenharia, né? E aí a questão de eficiência energética é natural. Aí entrou na pauta da tua vida, né? Exato. Então, essa questão de fazer uma ponte entre nações e culturas, né? Um projeto que nós participamos em Pueblo, Colorado, né? Uma fábrica de cimento por lá. Então, investimento de um grupo mexicano nos Estados Unidos, então tendo aí o conhecimento das culturas, dos idiomas, né? A gente pôde participar um pouquinho para facilitar essa cooperação. Ô Peter, qual é o peso dessa? Porque hoje dá para dizer que você, sem dúvida nenhuma, é um cidadão do mundo, né? Você tem um trânsito na Europa, nas Américas. Qual é o peso disso na qualidade do que você faz? Você conhece diversas realidades, inclusive, não posso esquecer de dizer, inclusive no continente africano também. Olha, tendo tido esse privilégio de estudar, ver, trabalhar em vários ambientes, até eu diria que é um dos presentes, maiores presentes que meus pais me deram é de dar essa possibilidade, né? De estar tendo uma visão ampla da vida né, multicultural, né? E isso é de extrema importância, né? No mundo de negócios hoje, tá? Tratando de trazer tecnologia alemã para a América Latina, e tendo que pensar um pouquinho que não é simplesmente trazer a tecnologia, você tem que trazer o conhecimento, tem que preparar o terreno, criar a infraestrutura local, né? Para que os projetos sejam exitosos. Né? Então, às vezes a distância entre a fábrica e o campo ela é enorme. E você fazer essa ponte, né? Primeiro que você só consegue fazer com parcerias estratégicas, com aliados locais, porque naquela história de uma andorinha não faz. Não, então você precisa realmente formar essas alianças para poder entrar em mercados estratégicos, né? E aqui no Brasil não é diferente. Então, eu diria que uma das principais coisas que eu enxergo nesse presente que eu recebi é estar apto a poder formar parcerias. Me conta um pouquinho então da Tesvolt, que é a empresa que você está atualmente e que faz esse trabalho tão importante. Conta para nós um pouquinho da história dessa empresa. Pois não. Então, a Tesvolt, o nome ele vem como uma homenagem a duas personalidades históricas. Temos aí a Nikola Tesla e a Alessandro Volta. Tá? A empresa sediada hoje em Lutherstadt, Wittenberg, fica a cerca de aí, 1h30 de carro ao leste de Berlim, né, a capital da Alemanha. Poderia ter sido, inclusive, aberta em Berlim, mas os seus fundadores, nosso CEO Daniel Hahnemann e nosso CTO Simon Schandert, eles optaram por abrir as portas do seu empreendimento no interior, né, na cidade de onde vieram, para empoderar as pessoas que não necessariamente de repente têm acesso à tecnologia com facilidade, como num grande centro como Berlim, mas gerar emprego, não? Fora de um grande centro, vamos dizer assim. Uma cidade, inclusive historicamente falando, muito importante, já que foi o seio da reforma da Igreja Católica, né? O Martinho Lutero colocou as suas teses, né, na porta da igreja naquela cidade. Olha só. Né? Passaram por lá também Napoleão Bonaparte, fundador da Siemens. Então, é uma cidade realmente muito especial em muitos aspectos, né? Inclusive
durante aí o pós-guerra esteve atrás da cortina de ferro, né? Então, território soviético por um período. Então, por uma série de razões, essa empresa de soluções tecnológicas inovadoras, estar em Wittenberg tem um valor muito especial, tá? Começou aí com 3 profissionais, hoje já somos quase 200 pessoas aí de diversas culturas, caminhada de vida. Hoje a Tesvolt ela desenvolve e fabrica soluções de armazenamento de energia com baterias de lítio-íon, NMC, com foco em particular em comércio e indústria, então se trata de Alemanha em si, mas também agronegócio, ecoturismo, mobilidade elétrica, né? Então a empresa tem se desenvolvido bastante desde sua incorporação. Esse trabalho tem sido reconhecido a nível local, regional, nacional e nível global. Nós, na semana passada, tivemos o privilégio de sermos premiados pela 2ª vez como inovador do ano para empresas de médio porte, tá? Tanto na parte de tecnologia como também de estrutura corporativa. A Tesvolt não segue um modelo clássico vertical, né? É um modelo como em matriz ágil, né? Onde nós temos várias equipes que democraticamente tomam decisões e alimentam então, vamos dizer assim, a equipe de visão e estratégia, né? Para que então sejam tomadas as decisões e executados os planos, né? Então uma empresa que foca muito na parte de inovação, né? E empoderamento dos seus talentos. Nós queremos líderes na nossa organização, né? Que cada um possa fazer a diferença, né, individualmente e nós como uma equipe, como um todo. Ô Peter, e o negócio da Tesvolt, armazenamento, na sua opinião, o grande desafio hoje do nosso setor? Certamente um deles. Tá? O armazenamento ele enfrenta hoje uma série de barreiras para o seu amadurecimento no Brasil, né? Além, logicamente, da crise que o mundo enfrenta hoje, de aumento de preços das commodities e o impacto que isso tem na rede de suprimentos, tá? O Brasil hoje não conta com um marco regulatório para o armazenamento de energia, então há uma certa insegurança jurídica, a barreira de tarifação, os impostos, né, de nacionalização dessas soluções, quando somado todos os custos, podem chegar em torno de 80%. Tá? A falta do conhecimento em si, das vantagens que o armazenamento de energia traz para os usuários finais. Então, e você tendo até uma certa ausência de falta de cursos técnicos em universidades, em ambientes escolares de segundo grau, mesmo que seja, né, cursos técnicos, tá? Para a questão do GD inteligente, né? O solar com a bateria, ou biogás com a bateria. Então, a carência desse currículo, vamos dizer assim, no mercado faz com que ainda os instaladores, integradores ainda não tenham o conhecimento necessário, né, para poder implementar esses projetos, né? Então, quando você recebe uma consulta, né, é bastante desafiador, né, você passar as coisas básicas, né, para que os projetos possam ser desenvolvidos com sucesso, né? Isso é um desafio agora, você como diretor justamente dessa área de armazenamento aqui dentro da ABGD, né? Exatamente, né? Tive aí a honra de ser convidado, né, o nosso presidente, né, Guilherme Crispim, para poder estar ajudando, né, o mercado brasileiro a superar essas barreiras, né? E muito feliz em poder fazê-lo, começar essa nova jornada, né? Inclusive na parte de comunicação com a BGD News, né? Contigo, né? Para a gente estar levando esse conhecimento que é tão importante, né? Para superar essas barreiras. Peter, hoje, pelo que nós sabemos, você tem uma atuação nas Américas, né? Você vive aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mas a tua atuação vai além das fronteiras, né? Como é que é trabalhar dessa maneira numa área que, repito, é tão importante, tão significativa?
Olha, a realidade, quando se trata de realidade infraestrutural na América Latina, ela é muito similar. O custo de energia é muito similar. Então, quando você tem situações, mesmo que em países diferentes, mas que têm os mesmos desafios, né? Por exemplo, a redução da dependência em geradores a diesel, né? Com o diesel disparando a nível mundial, né? Quantos agricultores, por exemplo, estão sofrendo com isso hoje e poderiam ter o seu custo reduzido e a sua produção duplicada ou triplicada se pudessem ter acesso a uma opção de geração de energia mais limpa, mais eficaz, mais resiliente, não só pensando em fazendas, mas vamos expandir um pouquinho para o Caribe, tá? No período agora de lockdowns, né? Enfrentando essa questão do Covid-19, né? Impactou fortemente este segmento. No caso, na região do Caribe, viu-se 95% da receita desaparecer. Né? Muitos empreendimentos fechando as portas. Né? Nós tivemos aí o privilégio de poder estar trazendo soluções para dar maior resiliência para um hotel em particular em Belize, um atol de Turnafee, chama, tá? O local. Estavam dependendo de 4 geradores a diesel, recebendo o combustível da costa. Então você imagina, se tem uma tempestade, já não chega. Puxa. Né? E aí o ruído que esse equipamento faz acaba às vezes até atrapalhando a qualidade do serviço, né, do hotel. Então você poder ter a geração solar com armazenamento para deixar de usar desses 3 geradores ficarem ali, né, em stand-by. Nesse caso, nós ajudamos o hotel a reduzir 85% do seu custo energético, tá? O seu impacto ambiental, como consequência disso. E durante o período de lockdown, o sol não mandou a conta. Com a economia, o que aconteceu? O proprietário do empreendimento, ele conseguiu manter o seu staff empregado, a comida na mesa das famílias e o seu negócio com as portas abertas. E um retorno de investimento que se esperava aí em algo em torno de 7 anos, pagou-se em menos de 2. Ou seja, se não tivesse investido em GD inteligente, o hotel teria fechado as portas. E pessoas perdiam seus empregos. Né? Então, não se trata de vender baterias. São soluções de empoderamento de comunidades e transformação, né? De combate a mudanças climáticas. No caso do Caribe, é muito sujeito a tempestades, furacões, inclusive pode significar a diferença entre a vida e a morte, você ter energia elétrica ou não, em uma situação extrema. Né? Por exemplo, temos uma escola que foi completamente devastada por um furacão, o furacão Irma, em 2017, nas Ilhas Virgens Britânicas. Né? Então, uma escola de segundo grau, na ilha de Virgin Gorda, o Brigado Flax Educational Center, chama. Só ficaram as paredes de concreto. O resto, o vento e a água levou embora. Então, aí você teve uma parceria público-privada, né? Pessoas de boa vontade, donos de ilhas particulares, que se beneficiam da comunidade, enxergaram aquela situação de tragédia e decidiram fazer alguma coisa. Acionaram integradores locais, provedores de tecnologia, uma organização sem fins lucrativos para cuidar de toda a gestão, e nós tivemos o privilégio de fazer parte desse projeto. Então, hoje a escola foi reconstruída com material resiliente e uma construção mais em harmonia com a natureza, né? Inclusive é o primeiro sistema bidirecional, ele é capaz de injetar energia na rede, além de backup e aumento de autoconsumo, da história das Ilhas Virgens Britânicas. Né? Então, a gente levando a solução para empoderar a sala de aula. Agora, me pergunto, aqui no Brasil, quantas escolas no Nordeste, no Sertão, na Bacia Amazônica, no Acre, seja onde for, não poderiam se beneficiar de alguma coisa similar? Tá aí, né? A tecnologia existe,
os profissionais aptos para implementá-las estão aqui, né? Basta um pouco de incentivo, um pouquinho e destravar, né? Trabalho não lhe falta. Peter, a gente falou dos seus pais, falamos da sua esposa, falamos da estrutura, mas eu quero agora fazer uma pergunta bem dirigida, bem específica ao Peter. O que representa para você saber que o teu trabalho ajuda a sustentar, a manter o nosso planeta? Trabalhar com propósito, poder acordar todos os dias de manhã com um drive, com algo que te motiva a ir além do que de repente alguém, assim, não é um trabalho das 9 às 5, né? Poder trabalhar para que, por exemplo, a minha filha possa ter um mundo melhor, sabe, para poder preservar um lote de vacinas com resfriamento num país tropical, salvar vidas. Representa viver assim, não pelo dinheiro, né? Essa questão, a gente às vezes quer ganhar mais e mais. A gente ganha e perde, mas quando a gente faz alguma coisa que tem um impacto transformador, né? Todo ESG, né? É isso, trabalhar para algo que faz completo sentido, e acima de tudo que possa deixar um legado para que outros possam fazer melhor e fazer mais, né? Se a gente puder abrir a porteira, né? O nosso foco aqui no Brasil é o agro, né? Vamos abrir a porteira, vamos tocar o berrante para que o Brasil possa crescer forte, crescer de uma forma sustentável e em harmonia com a mãe natureza, né? Ela nos dá tudo, mas se a gente não a respeitar, a natureza ela já eliminou espécies muito mais letais do que os seres humanos. Ou a gente cuida dela ou ela vai cuidar da gente. Então, melhor a gente se comportar. Minha opinião. Perfeito, é isso aí. Peter, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre a questão da indústria 4.0. Acho fundamental a gente falar disso, porque está tudo, como você muito bem coloca, né? Está tudo entrelaçado, né? As coisas se unem, em algum momento elas se encontram. Uhum. E também sobre esse desafio para que as cidades brasileiras sejam mais inteligentes. Uhum. Olha, a Revolução 4.0 ela veio para ficar. E basta ver a parte de comunicações, né, do 5G, iniciativas Starlink, como, né, da SpaceX, interconectando aí locais remotos com a internet, né, com satélites. Você tem a questão do sistema de armazenamento sendo um pilar dessa revolução, porque você, para mobilidade elétrica, você precisa de uma forma de carregar, né? A infraestrutura da rede pública, não, redes públicas a nível mundial, mesmo das nações mais desenvolvidas, não está apta hoje e não estará apta a absorver a nova demanda energética de uma frota elétrica. Não só veículos particulares. Estamos falando de transporte público, estamos falando de frotas de empresas. De onde vai vir essa energia? E na hora ponta, de 6 às 10, vai todo mundo ali com seus carros carregando, as suas televisões, ar-condicionado e por aí vai. De onde vai vir essa energia? Tem que vir de algum lugar. Então, o armazenamento é uma solução de segurança, no caso nacional,
de qualquer nação que queira entrar e ter êxito nessa revolução. Perfeito. Além disso, o custo de você ter geração de energia inteligente, seja ela distribuída ou centralizada, a transmissão dessa energia, a depender da distância, às vezes não faz sentido você investir bilhões, trilhões em puxar cabeamento. Faz muito mais sentido você gerar energia local e que essa geração seja resiliente, seja inteligente, para que possa estar empoderando as comunidades, né? Seja infraestrutura crítica pública, uma estação de bombeiros, polícias, uma UPA, um ponto de ônibus que possa estar devidamente iluminado à noite para que as pessoas estejam ali com segurança, um porto para você despachar os commodities de uma nação produtora, né, como o Brasil é, ter câmeras geladas ali para as proteínas que vão ser despachadas, né, para não se perder aquilo ali, para não depender tanto dos geradores. Indo para o campo, você imagina hoje a quantidade de equipamentos movidos a combustão no campo. Talvez daqui 10, 15, 20 anos, 50% vai ser elétrico. Você vai precisar de uma estrutura para carregar isso. Né? Então, são tantas as aplicações, o leque é tão grande, não é? Que às vezes você olha só o sistema de armazenamento por si só, ele às vezes não faça sentido só a bateria, mas se você pensa, é como talvez um relógio suíço, vamos dizer assim. Se falta um elemento ali, não funciona. Exato. Então, para você viabilizar a geração distribuída, tornar a energia mais acessível, mais barata, inclusive, você vai precisar do sistema de armazenamento para tornar o investimento mais atraente. Né? Com marco regulatório, de repente cobrança do fio B, por exemplo. Às vezes o pessoal deseja, porque vou manter a energia em casa, né? E com essa energia excedente disponível, crescer. Né? Fazer o... Peter, para a gente encerrar, eu queria ouvir a tua definição da palavra energia. O que é energia para você? Olha, para mim, energia... Olha, você pode pensar num traço de luz no meio da escuridão. Você pensa... basta você olhar, às vezes, o planeta Terra à noite, onde há ausência de energia, às vezes há um subdesenvolvimento. Você vê onde há mais luz, né? Mais focos de luz, onde há maior riqueza. Talvez a riqueza do dinheiro, mas isso não quer dizer que não haja riqueza onde há escuridão. Basta você levar a energia para quem mais precisa. Fica esse desafio para quem nos escuta hoje, de ir além da zona do conforto e levar esperança, levar energia elétrica acessível para quem mais precisa. E o nosso Brasil precisa de energia barata, porque a energia barata ela impacta o alimento, né? Que está na mesa do brasileiro, né? Disparando aí semanalmente. É uma forma de combate à fome e uma forma de levar maior dignidade para as pessoas. Peter, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no ABGD News. Eu acho que hoje todos que estão nos acompanhando têm a mesma percepção que eu. Um privilégio, a palavra que você usou aqui durante a nossa conversa, de poder conversar com um cidadão do mundo e que tem uma visão tão macro de tudo que está acontecendo.
Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que esse programa ficará disponível aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E encontro vocês no próximo ABGD News. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade.